Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim falar aqui com vocês sobre a seguinte perguntinha: Deus, ele é injusto? Essa questão surgiu no curso de teologia, o meu curso de teologia, você pode estar adquirindo, pode entrar em contato comigo, os contatos estão sempre nas descrições do vídeo. Você pode adquirir, pessoal, então surgiu essa dúvida, será que Deus ele é injusto? E vocês vão entender com base em quê? Antes de nós iniciarmos o vídeo, gostaria de pedir a vocês, deixe aí o seu like ele é importante aqui no canal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é relevante, ele apareça para mais pessoas, e aí ajuda aí no engajamento, tá, pessoal? Vocês podem curtir, podem deixar comentários aí, perguntas, dúvidas que vocês tiverem, isso ajuda no engajamento. E se inscreva aqui no canal. Se inscreva no canal, vai aí rapidinho, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades, porque está sempre sendo colocada coisa nova aqui no canal, tá bom? Bom, a teologia, ela possui as seguintes afirmações. Olha só para você ver o que a teologia vai falar. Anjos também demonstram a grandeza do amor de Deus por nós, pois embora muitos anjos tenham pecado, nenhum deles foi salvo. Pedro nos diz que Deus não poupou anjos quando pecaram, mas os precipitou no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Aí continua, vemos, portanto, que Deus criou dois grupos de seres inteligentes e morais. Dentre os anjos, muitos pecaram, mas Deus decidiu não redimir nenhum deles. É perfeitamente justo que Deus tenha agido assim, e anjo nenhum pode jamais queixar-se de ter sido tratado injustamente por Deus. Então, ou seja, o camarada, além de ser condenado, o camarada, além de não ter sido salvo, ele não pode se questionar. Ora, no outro grupo de criaturas morais, seres humanos, também encontramos grande número, na verdade, todos que pecou e se afastou de Deus. Como no caso dos anjos pecadores, Deus poderia ter deixado de que todos seguíssemos o caminho que nós mesmos escolhemos rumo à condenação eterna. Tivesse Deus decidido não salvar nem sequer um indivíduo de toda a pecadora raça humana, estaria absolutamente justificado ao fazê-lo e ninguém jamais poderia reclamar da injustiça da parte dele. Meio contraditório, né, pessoal? Que se você for parar para analisar a questão de justiça, ela justamente está em você dar para a pessoa o equivalente àquilo que ela merece que ela praticou. Isso é justiça. Ou seja, injustiça é justamente você tratar a pessoa, retribuir a pessoa desproporcionalmente aquilo pelo qual a pessoa praticou. Então, ou seja, se você for parar analisar dentro da Bíblia a questão dos anjos, você vai ver que os anjos eles são espíritos ministradores, eles estão habitando em santidade o tempo todo ali, tanto que o livro do Apocalipse mostra essa questão dessa santidade, que estão o tempo todo na presença de Deus, estão ali santo, 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 incessantemente. E o camarada aqui, ou seja, que é um anjo, se ele chegar a errar ou pecar, e não é como os seres humanos. O ser humano pode pecar, 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 pecar por resto da vida. Chega no final da vida, eu não vou entregar minha vida para Deus, para Jesus, como muitas pessoas colocam. Ele simplesmente é salvo, enquanto o anjo não tem salvação. Contraditório isso, né? Então, pois é. Olha só o que acontece. Em outros lugares, é demonstrado um lado depreciativo em relação a esses anjos. Eu fui pegar alguns textos. Olha só, Deus não se vira para anjos. Jó 5:1 fala assim: chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos anjos te virarás? Aí continua: Deus não confia em anjos e os considera imperfeitos. Eis que Deus não confia nos seus servos e os seus anjos atribui imperfeições. Olha só para você ver aonde que nós vamos parar. Ou seja, aos anjos ele atribui imperfeições. Ele está lá vivendo com ele o tempo inteiro lá em cima no céu e atribui imperfeições para ele. Anjos não têm mais autoridade do que seres humanos e serão julgados por eles. Olha só para vocês, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Ou seja, Paulo afirma essa questão. E a Bíblia, uma vez que seja inspirada por Deus, como é crido por muitos crentes, então esse texto ele é considerado inspirado. Se ele é considerado inspirado, então a Bíblia afirma que realmente os anjos eles são inferiores em poder do que os seres humanos. Engraçado, né? Se você for ver ao longo da Bíblia, o que demonstra é totalmente o oposto disso, né? Contraditório também. Deus não considera anjos como filhos nem que os gerou. Olha só que vai falar assim: pois a qual dos anjos disse jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ou outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? Ou seja, não considera nem mesmo com filho e nem que os gerou. Então quem é que gerou então? O mundo não está sujeito aos anjos, pois não foi aos anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando.
Ou seja, também não sujeitou nada disso. Deus não socorre anjos, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então você pode ver aqui, as referências bíblicas estão sempre em negrito, tá? Vocês podem pausar o vídeo para vocês assistirem, ou então se você quiser adquirir esse material, você também pode adquirir. Então Deus esconde as coisas dos anjos, deixando eles ansiosos para escutar essas coisas. O que vai falar aqui? A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Então, ou seja, eles têm aí o desejo de saber, né? E Deus aprisionou os anjos que erraram com ele. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então você veja que realmente os anjos são tratados de forma depreciativa aí pelo texto bíblico. Em comparação a todo esse desprezo que Deus tem pelos anjos, os seres humanos, mesmo depois de tanta ingratidão como mencionado pela Bíblia, ou seja, em toda a Bíblia demonstra essa ingratidão, são tratados bem melhor do que os anjos. Os anjos servem a Deus, cuidam dos assuntos de Deus, são obedientes a Deus e mesmo assim eles os tratam da pior forma possível. Podemos ver isso no seguinte: os seres humanos são salvos pela fé, todo ser humano que crê será salvo, ou seja, cuida de seu povo como a menina dos seus olhos. Então tem todas essas referências, para citar apenas algumas, tá? Porque se for citar praticamente todas, até exaurir o texto bíblico, nós vamos citar inúmeras referências aqui. Somente pelo fato de Deus salvar os seres humanos que pecaram e danificaram a ordem de sua criação, conforme nos é dito no livro de Romanos, já demonstra que existe algo errado em relação a essa suposta justiça de Deus afirmada pela Bíblia. Então, pelo fato dos anjos estarem fazendo tudo corretamente, não terem pecado e Deus os considerar como nada, para resumir de certa forma, e os seres humanos que tratam tudo como uma verdadeira desordem, para não dizer certas expressões aqui mais chulas, então, ou seja, você veja que por aí já tem injustiça. Porque, ou seja, os seres humanos são tratados aqui, enquanto os anjos são desprezados. E aí vem a pergunta: Deus, ele é injusto? Então fica aí esse videozinho para vocês raciocinarem aí, tá? Então, não deixa de curtir, deixa nos comentários aí a sua opinião, coloca aí questões que você tiver a respeito do texto bíblico, podem virar vídeo aqui, então comenta aí, compartilhe o vídeo para outras pessoas terem acesso a essa informação e se inscreva aqui no canal, pessoal. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para vocês ficarem por dentro das novidades. No mais, eu agradeço a todos vocês por terem ficado comigo aqui até o final. Um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.